Fala pessoal, Shalom no coração, uma excelente semana para você. Bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia aí rapidinho comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Separei aqui 3 versículos para nós começarmos o dia, começarmos a semana nessa série maravilhosa. Quem é que está sendo abençoado aí, gente, por esse mergulho no livro de Provérbios? Para mim tem sido uma bênção. Eu sei que tem sido uma bênção na vida de algumas pessoas que têm me dado feedback e eu espero que você seja uma dessas pessoas. Deixa um like aqui nesse vídeo se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá para Provérbios capítulo 11. Eu separei aqui os versículos 1, 4 e 27. Provérbios 11, versículos 1, versículo 4 e versículo 27. Vamos lá para o versículo 1. Olha o que diz. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. É óbvio que esse versículo está falando de honestidade. E por que o símbolo utilizado aqui tem a ver com pesos e balanças? Porque no comércio, naquele tempo, e até ainda hoje em alguns lugares, né, a técnica para se pesar a quantidade de algo era a utilização de balanças, onde de um lado você colocava a sua mercadoria. Então vamos supor aqui que a pessoa colocasse ali, eu quero comprar 1 quilo de arroz. Então coloca uma quantidade de arroz num lado da balança e do outro lado você coloca um peso equivalente a 1 quilo. É claro que eu estou trazendo para o tempo de hoje, tá? As medidas. Então, para você conseguir 1 quilo de arroz, basta que você coloque 1 quilo do outro lado, uma pedra de 1 quilo do outro lado, e aí tenha o devido equilíbrio para medir a quantidade. Então, o que é que acontecia? Alguns vendedores, para obter vantagem, colocavam pesos falsos para poder vender de modo desonesto àqueles compradores, por assim dizer. Então, olha o que diz: o uso das balanças desonestas é detestável ao Senhor. Gente, precisamos entender que uma vida honesta, antes de tudo, ela é um ato de amor a Deus. Quando alguém passa a perna no outro, você não está desonrando apenas o outro, você está desonrando a Deus. Entende? Porque o nosso compromisso de honestidade é primeiramente com Deus. Então, da mesma forma, quando um cônjuge, a exemplo, trai a sua esposa, e muitos não estão nem aí para isso, né? Acho, não, enquanto não descobrir, não tem problema. Na verdade, tem. Porque essa aliança, antes de ser rompida com o seu parceiro, a sua parceira, ela é rompida com Deus. Porque você tem um compromisso diante dos homens, mas também um compromisso diante de Deus. Então, toda forma de obter vantagem ilicitamente é um rompimento primeiro com a lei de Deus. Não, Tiago, mas ninguém está sabendo, não prejudicou ninguém, ficou por isso mesmo. Na verdade, Deus que sabe de tudo é o primeiro a te pedir prestação de contas. Então pense nisso. Todas as vezes em que uma vantagem ilícita lhe vier como tentação. Nós, é interessante que eu sempre uso esse exemplo, nós temos o Espírito Santo, gente, morando dentro de nós, né? E na sociedade brasileira, é até fácil de visualizar que nós como brasileiros vamos visualizar isso muito fácil. Muitas vezes, as pessoas não se corrompem porque existe uma vigilância naquele lugar, né? O cara tá ali pronto para fazer um assalto, por exemplo. Mas aí de repente chegou 3 carros da polícia e parou ali naquela rua. Aí o cara desiste. Ele fica esperando, a polícia não vai embora, ele desiste. Quer dizer, a maldade está dentro dele. Ele só não cometeu porque ele não teve a oportunidade. Ele ficou com medo de ser pego. Isso quando o cara não mete o louco mesmo, né? E faz a coisa na frente da polícia e por aí vai. Mas nós que temos o Espírito Santo, você não precisa ter uma câmera te filmando para você ser honesto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a fidelidade mais segura? É aquela fidelidade que nós temos diante dos olhos das outras pessoas ou aquela fidelidade que nós temos quando ninguém está nos vendo? Com certeza, você vai concordar comigo que a fidelidade a Deus, ela tem um valor mais profundo quando ninguém está vendo. Por quê?
O ninguém ver diz respeito a ninguém pensar mal de mim. Ninguém vai ficar sabendo. Eu não vou precisar me explicar para ninguém. Então, nesse momento onde parece que nós podemos fazer algo errado sem ninguém saber, nós temos a consciência de que, pega isso aqui, ó, todo pecado ele é cometido diante de Deus, diante da presença de Deus. Como, Tiago? Porque Deus está em todo lugar, entende? Então nós temos que ter essa consciência e a nossa vida honesta, ela é antes de tudo um compromisso com Deus. Por que escolher a honestidade? Porque eu confio em Deus e sei que a honestidade é uma melhor forma de viver do que a desonestidade. Mesmo que eu não compreenda isso em profundidade, eu confio profundamente em Deus. E se Deus me disse isso, eu vou seguir. Guarde no seu coração, né? Você seria honesto se ninguém estivesse te vendo? Você seria fiel se ninguém estivesse te vendo? Você seria o que você é diante das pessoas se ninguém estivesse te vendo? Então é nesse nível, é nesse momento onde nós realmente sondamos aonde está o nosso coração. Então, repetindo o versículo 1, o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Versículo 4, o segundo versículo de 3, que eu separei aqui de Provérbios 11. Versículo 4, olha o que diz. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Deixa eu contar uma anedota para vocês, né? Conta-se que um certo rapaz era muito apegado a riquezas e era um homem muito rico e também apegado às riquezas que tinha, o dinheiro que tinha. E aí ele fez o seu servo prometer a ele que quando ele morresse, ele seria enterrado junto com toda a sua riqueza. E aí, quando esse homem morreu, o seu servo pegou as riquezas e colocou dentro daquele caixão, colocou dentro de uma maleta. Aí disse que aquele homem chegou no céu e de repente, quando ele chegou no céu, na porta do céu, o anjo pediu para poder vistoriar o que é que tinha naquela maleta, né? Claro que é uma anedota, tá, gente? E aí o anjo pediu para vistoriar aquela maleta. Aí o anjo abriu a maleta, olhou para a maleta, olhou para ele, olhou para a maleta, olhou para ele de novo. E aí perguntou para ele, por que você veio para o céu e está trazendo asfalto? E para quem não entendeu, é porque existe aquele entendimento que lá no céu nós teremos rua de ouro, né? Então, como ele estava levando riquezas, aquilo no céu era um mero pedaço de asfalto, era um mero pedaço de chão. É claro que essa anedota visa mostrar que as riquezas espirituais, elas são muito maiores do que as riquezas desse mundo. Mas muitas vezes nós perdemos o nosso coração correndo atrás das riquezas desse mundo. Aí entra a sabedoria de Provérbios 11:4. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A nossa ideia, gente, a minha ideia, a ideia do texto bíblico, não é condenar a riqueza, não é condenar o dinheiro, não é condenar a condição financeira boa. A nossa ideia aqui é entender sobre o perigo de ter o coração preso na sedução das riquezas desse mundo. Entende? E nós que conhecemos a Deus, precisamos ter um entendimento claro de que a glória do Senhor é muito maior do que qualquer riqueza que você possa ganhar nesse mundo. Tem uma canção até conhecida, nós cantamos várias vezes lá na igreja, que o refrão dela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E as pessoas discutem o que é que significa isso, né? Eu penso que esse verso diz respeito ao seguinte: quem já experimentou a glória de Deus não se contenta com o pouco que o mundo tem para oferecer. Quem já experimentou a glória de Deus não se contenta com o pouco que o mundo tem a oferecer. Não, Thiago, mas é muito dinheiro, é uma proposta muito boa, é muita vantagem, é muito benefício, é muito poder, é muito isso, é muito aquilo. Tudo isso, meu irmão, se você experimentar a glória de Deus, você vai ter a convicção de que nada desse mundo se compara com a presença de Deus dentro de você, com a paz que só Jesus pode dar.
E esse Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que nós não conseguimos nem mensurar no raciocínio humano. E isso nenhuma riqueza do mundo paga. Então, repetindo Provérbios 11:4, as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Primeiro, priorize uma vida justa e tenha certeza que Deus vai prover todas as suas necessidades. A Bíblia fala, né? Fui moço, agora sou velho. O rei Davi escreveu essa poesia. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então tenha certeza que uma vida justa, ela vai vir acompanhada da provisão do Senhor para suprir as suas necessidades. Terceiro versículo que eu quero citar aqui, para a gente fechar agora o nosso devocional, é o versículo 27, gente. Provérbios 11, versículo 27. Olha o que diz. Quem procura o bem, encontra favor. E quem procura o mal, será encontrado por ele. Vamos mais uma vez? Quem procura o bem, encontra favor, encontra graça, encontra benefício. E quem procura o mal será encontrado por ele, ou seja, será encontrado por esse mesmo mal. O que esse versículo quer dizer? Algo muito simples, mas que é uma verdade profunda. Às vezes, uma verdade que é simples, nós temos a tendência de desprezar. Mas, embora simples, é uma verdade muito profunda que diz assim, ó, tudo o que fazemos um dia volta para nós. Tudo o que nós fazemos um dia volta para nós. Que esse versículo quer dizer exatamente isso. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem, encontra favor. Se você vive uma vida correta, pode ser que em algum momento da vida você tenha a impressão que está ficando para trás, que está tomando prejuízo. Quem lembra aqui do Salmo 73? Nós fizemos um devocional baseado nesse salmo algumas semanas atrás, onde o salmista Asaf, o levita do Senhor, ele também tem essa impressão. A impressão de que ele está vivendo corretamente e está tomando prejuízo, e que quem vive desonestamente está se dando bem na vida. Mas, na verdade, quando nós procuramos viver da maneira correta, uma hora isso vai nos encontrar lá na frente. O bem que nós fizemos, ele vai nos encontrar lá na frente. Nós seremos compensados. Todo o ato que nós praticamos, gente, guarde isso aqui. E nós já vamos fechar para fazer a oração. Mas guarde isso aqui. Todo ato que nós praticamos é um ato de semeadura. Todo ato que nós praticamos é um ato de semeadura. Mas, Thiago, e a colheita? A colheita. Até a colheita é também uma forma de semeadura. Quer ver? Muitas vezes, você foi tão humilhado que quando finalmente você vence na vida, há uma inclinação no seu coração para descontar em quem zombou de você. É verdade ou não é, gente? Você recebeu palavras, você foi prejudicado, você foi passado para trás. E aí, finalmente, quando você tem uma grande vitória na vida, a tendência, a vontade do coração carnal é querer passar aquilo na cara de quem falou de você, quem falou que você não ia conseguir, que você não era capaz. Mas tem gente que, infelizmente, na hora da colheita, acaba gerando uma semeadura ruim. É você utilizar uma vitória, uma conquista da sua vida para diminuir o outro, para zombar do outro, para descontar a sua raiva em cima de alguém que fez algo com você. Isso não é bom. Perceba que até na colheita você está fazendo uma semeadura. Já outras pessoas, e esse é o tipo de pessoa, esse tipo de coração que nós temos que ter, gente, mesmo sendo humilhados, contrariados, até injustiçados, passados para trás, nós precisamos ter a humildade no nosso coração de não perdermos os valores que nos guiam quando nós vencemos. Eu confesso a vocês, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de lidar com injustiça. Quando eu falo dificuldade é porque eu tenho uma tendência a estourar se eu vejo uma injustiça sendo feita comigo, né? Ou até com outra pessoa também. É complicado para mim, eu perco a paciência. Mas é algo que eu já fico esperto. Falo, opa, se eu tenho uma sensibilidade a isso aqui, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não vigiar, isso toma conta no coração. Isso pode até mudar as motivações com a qual nós fazemos qualquer coisa. Você faz algo, uma ação boa, uma ação bem qualificada,
mas com a motivação de mostrar para alguém, de provar para alguém. Tome cuidado com isso, entende? Tome cuidado. Às vezes até uma motivação que te leva mais longe, que te leva a conquistas, que te leva à superação. Mas quando você alcança a glória da vida com essa motivação, o que te sobra é cansaço, o que te sobra é fraqueza, o que te sobra, sabe, você não consegue desfrutar, você não consegue ter alegria com aquilo, porque teu coração está cheio de sentimentos ruins. Mas tudo o que nós fazemos, um dia volta para nós. Guarde isso. Então, quem procura o bem, encontra favor. Então, até na hora de você colher, você tem que colher sabendo que a sua colheita é uma semeadura. E também, de outra forma, terminando o versículo, quem procura o mal será encontrado por ele. Isso aqui, essa parte do texto aqui é a parte do texto que eu não desejo para ninguém. Quem procura o mal será encontrado por ele. Gente, tenha certeza. Deixa eu falar aqui para fechar, para a gente fechar e fazer a oração. Se tem alguém te fazendo mal para sua família, enfim, para algum grupo que você pertence, você talvez esteja até falando assim, Tiago, você está falando aí, estou aqui assistindo, ouvindo o devocional, e eu estou lembrando de tal pessoa, de tal situação, de condição X que eu vivi. Pense numa coisa, Deus, ele é justo para com todos. Não precisa você se vingar. A vingança pertence ao Senhor. Lembra que nós começamos o devocional falando que a nossa honestidade, ela não é só um compromisso de uma pessoa para com outra, mas é um compromisso nosso para com Deus. Então, se alguma pessoa te fez mal, se alguma pessoa foi injusta com você, te prejudicou, tentou te prejudicar, meu irmão, minha irmã, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Guarde o teu coração, guarde a tua energia e entregue nas mãos de Deus, porque Deus vai dar conta de cada um. E cada um vai dar conta de si a Deus. Em contrapartida, guarde o seu coração para que você não perca a delícia e o sabor da vida por conta de sentimentos ruins que invadiram seu coração porque alguém fez algo com você. Então, quem procura o bem, encontra favor, e quem procura o mal será encontrado por ele. Amém, gente? Vamos orar juntos? Antes de fazer essa oração, eu vou te pedir, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, deixa um like. Eu estava até olhando a estatística do canal, e eu acho, se não me engano, nós só superamos 100 likes aqui em devocionais uma ou duas vezes. A maioria fica ali próximo de 100, mas nunca chega. Vamos bater essa meta hoje? Vamos fazer hoje uma quantidade de likes mais do que 100 aqui nesse vídeo. E quanto mais likes tem a transmissão, mais pessoas são alcançadas por esse devocional. Então, se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outros também. E eu conto com isso. Vamos orar juntos? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço, guarda o nosso coração, nos ajuda, Deus, a entender a tua vontade, a entender o teu coração, a entender o teu caráter, Deus. Se revela a nós, tem misericórdia de nós. Somos falhos, imperfeitos, mas estamos em processo de aperfeiçoamento, Pai. Eu oro, Deus, por uma bênção especial nessa semana, na vida de todos os que estão aqui orando comigo nesse momento. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Comenta aqui embaixo, gente, qual foi a parte desse devocional que mais falou ao seu coração. E a gente se vê por aí. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.